A gente sempre busca alguma coisa que dê o resultado máximo com zero colateral. Mas a verdade é que não existe almoço grátis, né? Porém, tem substâncias que elas dão um enhancement sem dar tanto colateral. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre SARMs, que foi pedido das pessoas, tá? O pessoal do meu Insta, umas alunas minhas, vou falar sobre esse assunto. SARMs são substâncias que podem sim aumentar a massa muscular e até mesmo massa óssea, porém são substâncias de pesquisa, tá? Então esse vídeo ele é totalmente informativo. Nesse vídeo eu vou explicar o que eles são, vou fazer um pequeno comparativo com os anabolizantes, vou falar de doses, né? Vou falar o que o pessoal pensa sobre isso, vou falar um pouco da minha experiência. Então vamos lá! Então, o que significa SARMs? SARMs vem da sigla em inglês, Selective Androgen Receptor Modulators. O que isso significa? Eles são moduladores de receptores androgênicos, porém eles são mais seletivos, né? Diferentemente dos anabolizantes, por exemplo, que eles atiram para todo lado, vamos dizer, a grosso modo, né? Eles foram criados mesmo para serem mais seletivos, essa é a ideia. Então, eles são mais seletivos nos tecidos de massa muscular e de massa óssea. Tá? Então, eles foram criados assim, com a mesma intenção dos anabolizantes, como fim terapêutico. Para pessoas, por exemplo, que têm grande perda de massa muscular, pode ser por velhice, pode ser por questão de acidente, atrofia muscular, alguma doença, pessoas que têm perda de massa óssea. Então, foi criado para esse intuito. E a intenção foi ter menos colaterais do que os anabolizantes. Os colaterais de virilização, colesterol, né, perfil lipídico, parte hepática, entre outros. A ideia foi essa dos SARMs, tá? Eu também já vi estudos mostrando que SARMs também podem ajudar com incontinência urinária. Não é uma coisa muito bem difundida, porém, a parte pélvica, você tem uma musculatura aqui, e ele ajuda a fortalecer o assoalho pélvico. Eu percebo, por exemplo, as minhas clientes na menopausa, que não fazem terapia hormonal, elas vão perdendo colágeno, vão perdendo essa parte da musculatura na parte pélvica e elas ficam se mijando quando elas sorriem, elas vão rindo assim, vão fazendo xixi na calça. E é uma coisa também que criaram para os SARMs, além de eles usarem também para questão de câncer de mama, hipogonadismo, entre outras coisas. Então vocês veem que ele tem muito fim terapêutico. Porém é uma substância nova, né? Assim, eu não tenho exatamente ideia de quando foi criado o anabolizante, acho que 1930, posso estar falando besteira aqui, mas só para vocês terem um comparativo, SARM seria 1990. Muitos anos depois, é muito recente. Então, não tem muitos estudos com SARMs quanto tem com os anabolizantes. Os SARMs são muito limitados, os estudos, principalmente com seres humanos. Só que está aí sempre progredindo. Por isso que é uma substância que ainda não foi, né, autorizada. Você não vê autorização pela FDA e também não vai ter pela Anvisa. Né? Por isso. Certo, então vamos falar da diferença do SARMs para o anabolizante. Eu posso dizer para vocês que o SARMs ele é o primo pobre dos anabolizantes, tá? Ele, assim, ele vai fazer um efeito, mas não vai ser a mesma coisa. Essa questão dele ser mais seletivo, né? Em teoria, ele não é 100% seletivo. Mas por ele ser mais seletivo, não ter essa questão sistêmica, ele é mais fraco. Ele não vai produzir o mesmo ganho do anabolizante. Por isso que você vai ver, por exemplo, aqueles, principalmente homem, né? Que faz aí uso de, sei lá, bastante esteroide por semana. Ele vai pegar e vai usar um SARM, ele vai achar que é um lixo. Ele vai achar que é uma porcaria usar aquilo ali. Não vai valer a pena para ele. Mas, assim, talvez se você pensar para aquela menina que não quer fazer uso de anabolizante, uma menina que treina bem, que faz dieta bem, o SARMs pode ser uma coisa que vai ajudar. Né? Então, a principal diferença deles é essa questão sistemática. O SARMs ele vai causar muito menos problema de questão hepática, de questão de virilização, de questão do perfil, né, lipídico, que eu falei para vocês anteriormente. O anabolizante, ele é um esteroide, né? Ele é um hormônio. O SARM já não é, é uma outra substância. O SARMs ainda precisa de mais pesquisa, o anabolizante é muito mais amplamente estudado. Então você vê essas diferenças. Então, às vezes você vai ver a pessoa falando, ah, SARMs é bullshit. Principalmente os americanos. Provavelmente vai ser uma pessoa que usa um SARMs que não era SARMs mesmo. Vou falar sobre isso mais pra frente do vídeo. Ou é uma pessoa que já tem uma experiência com anabolizantes, que realmente tem um ganho substancialmente maior do que os SARMs, tá? Ou uma pessoa que às vezes não treina, não faz dieta direito, que não teria tanto resultado assim com anabolizante, vai ter menos ainda com SARMs. Então, basicamente, essas são as diferenças. Os SARMs aí,
é o primo pobre do anabolizante, porém ele ainda pode ser bastante útil, ele ajuda sim e tem bem menos colaterais. Então é uma coisa que vocês vão ter em mente. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, meu computadorzinho aqui, mostrar para vocês alguns SARMs. Tem mais desses, mas essas são as substâncias que eu mais ouço falar. Uma delas eu tenho experiência própria, algumas outras eu tenho alunas que tiveram experiência e também me relataram, então vou estar relatando para vocês. Algumas eu puxei aqui algumas experiências do Reddit, que é um fórum que tem bastante coisa, né? As pessoas contam a experiência delas, então eu achei interessante trazer isso para vocês. O primeiro da lista é o Ostarine, que também pode ser chamado Enobosarm. A gente conhece mais por Ostarine mesmo. Esse é o mais utilizado, tá? Esse é o mais estudado, é o mais utilizado. Esse aí, ele é mais fraco do que os outros, tá? O Ostarine é um pouco mais fraco do que os outros SARMs. Então ele é o mais amplamente estudado. Esse é o que eu utilizei. Quando eu utilizei, eu realmente tive um ganho muito legal, eu gostei bastante do resultado, me valeu a pena, eu mantive o resultado depois dele, tá? Então, para mim foi muito útil, eu não tive colateral nenhum, não tive nada de virilização, não tive nada de saúde, não tive problema nenhum. O Ostarine, para mim, ele foi só benefício, tá? Porém, eu tenho uma cliente que usou ele e ela não sentiu nada. E compramos da mesma fonte. Esse aqui é o ponto. Mas assim, também vai muito do que eu falo para vocês da questão de saber treinar bem, né, de fazer tudo. Isso aqui é uma substância que vai te dar um up, né? Às vezes o seu natural é aqui, a substância vai fazer isso aqui, enquanto o anabolizante vai fazer isso aqui. É meio que isso, né, para você ter em mente. Então isso, o Starine foi o mais utilizado. Todos foram criados basicamente para a mesma coisa, né, para resolver esse problema de massa óssea, problema de massa muscular. Então ele é muito usado para isso. É falado que ele melhora a sensibilidade à insulina. Eu acredito que todos façam isso. A questão de você ganhar mais massa muscular já vai ajudar indiretamente na sua sensibilidade à insulina. Então, pode ser uma droga também muito interessante para cutting, porque ela preserva a massa muscular, né? Então, você não perde massa muscular quando você está fazendo aquela dieta apertada. Então, eu acho muito interessante também o Ostarine para isso. Tá? De doses, eu vejo bastante doses diferentes pela internet, tá? O que eu botei para vocês aqui de 10 a 15 até 25 miligramas por dia. Eu fiz uso de 15 miligramas, tá? E foi suficiente para mim. Uso de 8 a 12 semanas. Uma outra droga também muito utilizada é a Ligandrol, né? LGD 4033. Ele é mais potente, tá? Do que o Ostarine. Ele promove um ganho muito maior, mas como eu falo para vocês, quanto maior o salto, maior a queda, né? Ele pode causar mais colaterais, tá? Teve estudo mostrando aí supressão da testosterona, embora a pessoa com Ostarine também não está livre disso, porque eu já vi falar também que aconteceu, tá? Mas não vai ser igual ao anabolizante, sempre de uma forma mais branda, né? Então ele também é usado para osteoporose, doenças musculares degenerativas, entre outras, né? Ele realmente dá grandes resultados. De dose, 5 a 10, até 15 miligramas por dia, tá? Tempo menor, de 6 a 8 semanas, pensem que é uma substância mais forte, né? Então você tem que pensar em ter menos exposição para ter menos colaterais. Tá? Esse Ligandrol, uma cliente minha até mostrou uma moça de endurance, que ela foi pega em doping utilizando. Ela jurou de pé junto que ela não estava utilizando, que passou pelo namorado. O namorado usava e ela não sabia. Cada história. Então, assim, vocês veem que funciona porque esse pessoal utiliza mesmo, tá? RAD 140, Testolone. Eu tenho uma cliente que usou, ela disse que se sentiu muito estressada com esse RAD, tá? Eu tenho aqui os depoimentos dele também. Ele é muito mais estudado em animais, tá? Não tem muita coisa de seres humanos. Mesma coisa, densidade óssea, questão de massa muscular, todos esses tipos de coisas, né? Foi feito para todos esses tipos de coisas nos ensaios clínicos. A dose de 5 a 20 miligramas por dia, vai variar. E vou mostrar para vocês aqui um depoimento do Reddit. A pessoa falou que eu terminei meu ciclo ontem, postei um update, vai postar fotos, né? Dependendo de como vai ser o progresso. Ganhou 11 pounds, que é em torno aí de 5, 6 quilos, né? Em 9,5 semanas. Love the Gains, amou os ganhos, o pump e a libido. E vai começar de novo em novembro. Uma outra pessoa falando aqui, fascinating, né? Fascinante. A pessoa falou aqui que não teve nada, o cabelo não ficou zoado, não teve acne, não teve nada. Porém, teve um aumento no colesterol. Né? E aí essa pessoa ficou preocupada e parou por conta disso. E depois o colesterol retornou. Então vocês veem que eles são seletivos, mas não são tão seletivos assim. As pessoas acabam ainda tendo uma questão de colateral. Tá? E o uso de 6 a 8 semanas também. Andarine. O andarine, as pessoas acabam... Eu, assim, não tive vontade nem de utilizar nunca, pela essa questão de uma coisa que ele faz, que chama Altered
Yellow Vision. As pessoas veem as coisas um pouco amareladas, alaranjadas. É alguma propriedade que tem nele que faz as pessoas terem esse tipo de coisa. Tá? E ele também serve para a mesma coisa, massa muscular, densidade óssea, entre outros. E as doses, eu vi doses assim, muito destoantes. Né? Eu tentei pegar uma média de 25 a 60 miligramas por dia, 6 a 8 semanas. YK11, esse aqui, ele é bem que meu queridinho, tá? Esse daqui, ele não é muito bem estudado, porque é uma substância muito mais recente. Você não vai ver muitos relatos muito bons no Reddit. Na verdade, você não vai ver tantos relatos assim sobre essa substância, tá? Mas ele é potente, a ideia dele é potente, porque ele bloqueia a miostatina. A miostatina é uma proteína que inibe o crescimento muscular, tá? Ela vai lá e inibe seu crescimento muscular. Ele vai lá e bloqueia ela. Então você pode ter um crescimento muscular muito grande. Então é uma coisa que eu realmente tenho muita curiosidade de usar. Mas as pessoas reclamam muito, e também nos estudos as coisas falam dos danos hepáticos que pode causar. Então tem que ser muito cuidadoso. Eu não sei se vocês seguem um coach, conteúdo americano. Chama Steve, né? Vigorous Steve. Ele falou de uso, ele falou muito bem do uso, falou que teve ganhos sensacionais. E ele é um cara que ele sabe muito bem mexer na parte prática, sabe consertar questão de colaterais, né? Sabe manejar colaterais muito bem. E eu não me lembro, mas eu acho que a forma de administração que ele fez foi diferente, foi injetável, ao invés de oral. Ele fez de uma maneira diferente e ele teve grandes resultados. Porém, o restante você sempre vai ver pessoas falando meio mal, tá, dessa questão. Mas é realmente uma coisa que eu tenho muita curiosidade de utilizar. Bem como um peptídeo chamado folistatin, que faz a mesma coisa, tá? Ele também bloqueia a miostatina. E as pessoas reportam ganhos muito grandes. E é coisa que eu tenho curiosidade de usar, assim, realmente. Mas tem um certo problema com a questão de veracidade da substância. Eu vou falar sobre isso para vocês daqui a pouco, tá? Então, o uso aí que eu achei na internet é de 5 a 15 miligramas por dia, de 6 a 8 semanas. E eu também achei aqui um estudo falando que ele acelera a proliferação de osteoblastos, né, para a criação de massa óssea, né? Questão de ossos. Então, é uma substância muito, muito legal, tá? Vamos falar dos downsides. Até numerei eles aqui para você. Podem ter colaterais. Assim, foi criado para ser seletivo. Porém, não é 100% seletivo. Então, pode ter colateral. Vocês viram lá o depoimento da pessoa que falou que teve um aumento no colesterol, por exemplo. Tem menina que já relatou de ter tido acne, de ter tido mudanças no ciclo menstrual. Então, você vê que tem sim algum efeito. Pode vir a ter. Eu não tive, mas pode vir a ter. Né? Só que assim, muito mais brando do que o anabolizante. Mas você às vezes não vai passar batido. Tá? A longo prazo não sabemos. Como é uma substância nova, a gente não sabe o que o uso contínuo dela pode causar. Porém, você vê que os ciclos são curtos, né? A pessoa não fica usando isso para a vida toda. Mas a gente não sabe o que pode causar no longo prazo, porque não tem tempo para saber disso. Quanto mais potente o SARM, mais afeta, né? Quanto maior o salto, maior a queda. Pode ter mais problemas de colesterol, de virilização, problema hepático, problemas de humor, né? Como uma cliente minha relatou, e outras coisas. Essa parte aqui, ó, fornecedores confiáveis. Difícil, né? Porque vocês têm que pensar assim, quando é uma substância de pesquisa, ela não foi aprovada pela FDA, não foi aprovada pela Anvisa, não foi aprovada por nada. Então, que fonte que você vai comprar, né? Você vai comprar de que fonte? Você vai comprar no underground. E como é que você confia no underground? Nem sempre você vai poder confiar, né? Você não sabe a pureza da substância. Por isso que, assim, você vai ver muita gente falando aqui, né? Eu botei até aqui, ó, variabilidade de experiências. Falando que teve resultados incríveis e falando que teve um resultado de bosta. Às vezes a pessoa que teve um resultado de bosta, ela comprou uma substância falsa, né? Não sabe? Às vezes comprou uma que não era verdadeira. A que eu usei foi lá da Science Bio, lá dos Estados Unidos. Na época eu morava no Canadá. Então fez assim, valeu muito a pena para mim. Porém, eu já tentei utilizar aqui no Brasil, né? De locais aqui do Brasil. E eu não tive muito resultado. Provavelmente veio do China, né? Não era do Brasil. Mas eu não tive muito resultado e eu percebi que não era substância mesmo. Tá? Então esse é um grande downside. Mas quando essas coisas funcionam, elas funcionam, né? Nos Estados Unidos eu usei Pamorelim com CJC. Eu comprei da Peptide Science. E funcionou assim, fez maravilhas. Eu ganhei massa muscular e eu emagreci ao mesmo tempo. Fui usar aqui no Brasil, do China, né? Não tive nada, não senti nem os colaterais para poder saber se estava batendo. Então, assim, essa é a parte complicada. São substâncias que são maravilhosas, né? Bem como nutrópicos e outros. Porém, é difícil por essa questão de ser underground, né? Por a questão de você não ir lá na farmácia e comprar. Não tem um controle, então você não vai saber, tá?
mostrar aqui para vocês um artigo em inglês, um pedaço de um artigo. Potential for abuse. Performance enhanced drugs. Essas drogas de enhancement, né, de melhorar a performance, como testosterona, tem sido uma preocupação por um longo período em atletas profissionais e resultou em doping, né? Já os SARMs, com esse profile deles, né, com esse perfil deles de fácil uso, é relativamente difícil de serem detectados no doping com relação aos anabolizantes, tiveram um grande potencial de abuso. Tanto que a menina foi pega agora e agora eles estão sendo mais rígidos com essas substâncias. E apesar de não serem aprovados pela FDA, Anvisa também, eles são vendidos online, assim, você acha, se você pesquisar, você vai achar um monte online. Porém, muitas dessas substâncias não falam exatamente o que tem ali dentro e foram encontrados apenas 52% de SARMs de verdade em várias dessas substâncias. Então você vai ver que muitas vezes você vai comprar um SARMs e ele não é verdadeiro, né? E isso é uma coisa assim que a gente espera que mude, né? Quem sabe um dia essas substâncias são aprovadas porque realmente vão valer muito a pena. Porém, as pessoas ainda têm resultados, como que vocês viram aqui os relatos, né? E assim, aqui fala da WADA, né? O WADA é uma federação, né, de doping. E eu tenho clientes da WADA, eu tenho cliente de triatlon, tenho cliente de powerlifting, tenho cliente de bodybuilding natural. E a WADA, ela é bem pesada com essas coisas. Então você vai ver os SARMs aí, para vocês verem que eles realmente dão um enhancement, porque são substâncias que são banidas, são substâncias que são proibidas. Ai, fechando o balão. Bem, vocês têm que tirar suas próprias conclusões sobre os SARMs, tá? Vale a pena ou não vale a pena? Com certeza o anabolizante, ele vai te dar mais resultado. Porém, para a mulher, a gente não quer virilizar. Né? O anabolizante dificilmente você vai escapar de algum colateral. É difícil. É muito difícil. Assim, recentemente eu postei uma coisa na minha caixinha do Instagram. Uma menina me perguntou sobre clítoris. E veio tanta menina na minha inbox falar que tem o clítoris aumentado. Tanta menina e coisas que ninguém imagina. Né? Às vezes a menina tá ali, tem a voz fina, mas tem um clítoris grande por causa de anabolizantes. Então, assim, se você for pesar na balança, talvez uma vez ou outra, tentar equilibrar de alguma maneira, né? Fazer exame, obviamente, ver a sua saúde, tentar comprar de uma fonte que seja legal, né? A fonte que eu falei dos Estados Unidos é uma fonte boa, agora no Brasil é uma questão um pouco mais difícil. Porém, são substâncias que vão mesmo te dar menos colaterais. Provavelmente você não vai ter esses colaterais tão indesejados do anabolizante, como o crescimento do clítoris. Coisas desse tipo, né? Vai ser muito mais brando. Tanto que reportaram ali aumento de colesterol, né? Coisas básicas e reversíveis. Né? Uma acne é uma coisa reversível, uma mudança de humor é reversível. Até mesmo uma certa supressão da testosterona é uma coisa reversível. Agora, um clítoris não é reversível, né? Um crescimento exagerado de pelos não é. Embora a pessoa possa fazer uma depilação lisa e tirar tudo. Uma voz modificada também não é. Então você tem que botar na balança, né? Eu tenho clientes que têm o rosto virilizado, rosto de homem, perdeu o filtro, né? Perdeu o filtro totalmente. E aí? É uma coisa que não tem como você voltar atrás. Então vocês pesem na balança e tirem suas próprias conclusões, pois esse vídeo foi só informativo, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vejo vocês na próxima. Por favor, se inscrevam, compartilhem, mostrem para os amiguinhos e vamos crescer essa comunidade. Beijo!